Hoje é um dia de grande alegria. O pastor David manda lembranças a todas. O pastor Manuel, ele mandou um beijo e abraço, mas para as irmãs ele mandou um abraço, viu? Que Deus abençoe a vida de cada uma. E quando a irmã estava falando aqui das contas, eu lembrei justamente do meu esposo. Ele, quando ele recebe o salário e ele me dá todo o salário para pagar as contas e para pagar as coisas do mês em casa, e ele fala assim, mas não sobrou nenhum dinheiro. Eu falei, as contas estão pagas. E isso é motivo de agradecer a Deus. Está dando para o justo, nós não estamos devendo nada para ninguém. Então é motivo de louvar e agradecer a Deus, né? E hoje o tema da mensagem, que eu orei muito a Deus e estava conversando com Deus, trazendo isso à minha vida, né? Para ver se eu estava esquecendo de algo que Ele fez e fará na minha vida. E o tema da mensagem é esquecendo as bênçãos e o poder de Deus. Eu vou dividir com a igreja algumas das bênçãos que eu tenho recebido ao longo dessa caminhada com Cristo. Não vou falar todas, porque senão eu ficaria aqui dias e dias falando dessas bênçãos. E quando eu estiver falando das minhas bênçãos, traga a memória na sua vida, desde o dia que Deus teve misericórdia de olhar para mim e para você, e apresentar a salvação que há em Cristo Jesus na minha e na sua vida. E comece a lembrar de tudo que Deus te deu até esse momento. Uma das primeiras bênçãos que eu tenho para dividir com a igreja é a bênção dessas mulheres que as irmãs viram aqui da Igreja Batista em Heliópolis, aonde nós estamos sempre ali reunidas, nos alegrando, chorando, passando por lutas, dificuldades, mas estamos permanecendo fortes, não é, irmãs? As minhas irmãs, elas têm sempre acompanhado ali de manhã no culto de oração, nós temos nos fortalecido, e para mim é uma grande bênção essas irmãs da minha vida, porque a cada dia nós ajudamos uma a outra naquilo que Deus tem reservado para nós, fazendo com que nenhuma de nós venha esquecer esse Deus que nós servimos. E dessas bênçãos que vou dividir com as irmãs e os irmãos nessa noite, eu gostaria de lembrar para mim, a cada dia, coisas que eu escrevi e que eu não quero esquecer. Deus, em sua caminhada, Ele colocou pessoas sábias da palavra de Deus, onde pude ser agraciada no meu crescimento espiritual. Meu encontro com Cristo foi no dia 17 de outubro de 97. E desde o encontro que eu tive com Cristo, foi algo maravilhoso servi-lo. A minha caminhada com Ele até esse momento tem sido de grandes bênçãos. Eu não vou falar das lutas, aqui eu estou para falar das bênçãos que Deus me deu, e que ao longo do tempo eu não quero esquecê-las. Meu encontro com Cristo me proporcionou também instrução para servi-lo ao longo desses 18 anos. A misericórdia, o amor, a proteção, quando passei por tribulações, lutas, medos, dúvidas, e Deus sempre usou servos, servas, profetas, sem mesmo eles saberem o que eu estava passando ou pensando, para me instruir de como confiar e prosseguir. Lembro-me de minhas orações para Deus me dar meu esposo, e como foi maravilhoso o agir de Deus quando Ele me deu. Lembro-me que no ano de 2009, eu estava orando a Deus para abrir uma porta de emprego, e no dia 29 de março, Deus confirmou
que através da minha oração, Ele já havia aberto essa porta de emprego. E nesse dia 29 de março, irmãos, era o pastor Dacil que estava pregando a palavra do Senhor. E era como se tivesse só o pastor Dacil e eu. Aquela palavra foi tão certeira para mim, que Deus falou assim: essa semana mesmo, a porta do emprego será aberta. Na segunda-feira, meu patrão me ligou, e no dia 6 a minha carteira já estava assinada. São bênçãos que eu não esqueço. E eu não esqueço também que após 5 anos trabalhados nessa empresa, eu coloquei diante de Deus que eu precisava que Ele fechasse essa porta, porque eu precisava desse último ano de faculdade que eu tinha, né, que eu já terminei, precisava ficar em casa, porque algumas coisas estavam acontecendo e não estava dando para assimilar muitas coisas, mas eu estava orando a Deus, se essa porta que Ele abriu, Ele poderia fechar. Quando Ele me confirmou, aí é que eu fui falar com o meu chefe que eu precisava sair o ano passado. E ele me ouviu, ele me compreendeu, e eu pude sair em paz, com as portas abertas, se um dia eu precisasse voltar. Eu lembro-me também que Deus me abençoou com uma excelente nota no Enem, aonde eu consegui 100% da bolsa do ProUni para poder pagar a minha faculdade. Eu não tive custo nenhum. Você está trazendo nesse momento a memória, as bênçãos que Deus te deu ao longo do tempo? São poucas aqui a que eu vou falar, mas irmãos, comece a vasculhar sua mente, comece a trazer à memória tudo que Deus já te deu até esse momento. Comece a pensar nas bênçãos que Deus te deu. Eu me formei agora no mês de junho em pedagogia. Louvo a Deus por esse feito. Foi por Ele e para Ele que eu me formei. É um ministério que Deus me chamou, está me confiando algo que eu ainda não sei, mas Ele está me preparando e me amadurecendo para que eu possa me tornar uma pedagoga sábia, né? Porque são vidas de crianças que vai estar na minha mão. E por fim, contando um pouco de muitas bênçãos recebidas, pude acompanhar também meu pai desde agosto até outubro desse ano, em 38 sessões de rádio, nas consultas, né, e ver o poder manifesto de Deus sobre a vida do meu pai. E aí eu pude entender também a compreensão de que não era só aquilo que eu desejava, de permanecer em casa por uns motivos meus, mas porque em agosto meu pai precisaria de mim. Ele não teria outra pessoa para acompanhá-lo, porque os meus outros irmãos estavam todos trabalhando e não tinha como acompanhá-lo ele nessa rádio. E quando você vai acompanhar alguém que vai fazer radioquímio, você não pode planejar o seu dia para nada. E eu louvei a Deus por esse feito, de poder estar disponível para o meu pai e poder acompanhá-lo ali em todo momento, porque eu sempre falei para Deus: Deus, se um dia meus pais precisar de mim, que eu possa estar sempre aberta para poder ajudá-los, porque a vida inteira eles me abençoaram e eu espero que no dia que eles precisarem, eu possa pelo menos retribuir um pouco de tudo aquilo que eles me deram. Então isso para mim foi algo muito grandioso. Igreja, tudo que eu e você trouxemos à memória nessa noite é para reconhecer que Deus nos deu muito mais do que precisávamos. E eu espero que não tenha ninguém em seus pensamentos dizendo que foi a sua inteligência que fez acontecer todos os seus sonhos realizados. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que ela diz que foi eu que fiz, eu que realizei, eu que construí, eu que comprei, e esquece desse Deus que está à frente, comandando a sua vida e trazendo e lhe dando as bênçãos. E é nesse texto, em Êxodo, capítulo 31, que a igreja pode abrir, Êxodo, capítulo 31, eu vou estar lendo versículos de 1 a 3,
para que os irmãos possam compreender todos esses feitos, essas bênçãos, e que os irmãos não venham se esquecer dela. Em Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 3, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Êxodo 36, versículo 1, fala assim: Assim obraram Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Todas as bênçãos que eu e você, nós recebemos, todas elas, é com a direção desse Deus que você serve. Todas elas. Não foi com o suor do seu trabalho, né? Que muitas vezes nós gostamos de falar nisso, né? Ah, foi com o suor do meu trabalho que eu consegui essa casa. Lógico, a palavra de Deus, ela fala que se você e eu não trabalharmos, nós não vamos comermos, nem bebermos, nem nos vestirmos, não é verdade? Mas acima de tudo isso, nós temos que reconhecer que é esse Deus que concedeu essa bênção para você. Todas as coisas que eu consegui nos anos a qual eu trabalhei, não foi o suor do meu trabalho, e eu reconheço isso. Eu trabalhei dia após dia, levantei, fui, exerci a minha atividade, mas quem abriu essa porta de emprego para mim foi o meu Deus. Quem abençoou o salário todo mês para que eu prosperasse, esse salário crescesse e fosse útil, e que eu administrasse bem, foi Deus. Quando eu sempre colocava e apresentava o meu salário diante de Deus para Ele me dar sabedoria para administrá-lo, foi Deus. Porque se eu e você não pedirmos sabedoria a Deus, muitas vezes aquilo que entra na nossa mão se transforma em maldição. Ah, Cli, mas como que bênção pode se transformar em maldição? Pode. Se você recebe um salário, não pede a direção de Deus, não coloca as suas prioridades, vai ser igual a insensata, não vai? Vai deixar as contas sem pagar e ela vai comprar aquilo que os olhos dela contemplam e desejam, não é verdade? Mas quando você apresenta a sua vida em todos os momentos diante de Deus, as bênçãos, ela vem acompanhando a sua vida. A palavra de Deus fala que quando eu e você nós somos obedientes, as bênçãos sempre vai te alcançar. Você não precisa correr atrás delas. Amém? Em Êxodo, capítulo de 21 a 30, não precisa abrir, os irmãos depois pode trazer à memória essa leitura, ler em casa com mais cuidado, com mais zelo. Você vê o que Deus faz com Moisés. Eu fico maravilhada. Eu já dividi isso com uma irmã na igreja. Eu falo que eu fico maravilhada com o que Deus fez com Moisés. Você olha que de 21 a 30, Deus deu ordenanças e leis para Moisés descer e passar para todo o povo para obedecer, né? Se Deus me desse 5 versículos, se eu chegasse ali eu já esquecia para passar para a igreja. Então a inteligência não vem de mim, a sabedoria não vem de mim, vem de Deus. Moisés foi tremendo, tudo que Deus falou para ele, tudo que ele falou no Monte Sinai, tudo que Deus mandou ele falar, ele não aumentou nem diminuiu, ele falou tudo. Irmãos, é muita coisa para se falar para um povo, em termos de leis e ordenanças. E Deus concedeu essa grande bênção para Moisés, para passar para o povo. E o que eu quero dizer para vocês é isso, que Deus, Ele está comigo e com você, abençoando a minha, a sua vida, dando inteligência e sabedoria, para que eu e você exerça
aquilo que Deus confiou na minha e na sua mão. É tão somente para isso. Você vai trabalhar, você vai sonhar, você vai casar, você vai ter filhos, mas todas essas coisas têm que cooperar para Deus. Todas elas são bênçãos, não são? O trabalho, o esposo, quando você pede, os filhos para quem quer ser mãe, todas são bênçãos. Mas se você não direcionar ela, não tiver inteligência nem sabedoria para tudo isso, você direcionar na presença do Senhor, essas bênçãos podem se transformar em maldição. Então cuidado com o eu fiz, eu posso, eu sou a melhor, eu canto melhor, eu danço melhor, eu prego melhor, eu me visto melhor, eu tenho mais dinheiro. Cuidado com esse eu. Não é para isso que nós estamos aqui como igreja, né? Deus, Ele não deixa faltar nada, nem para mim, nem para você, amado. Mesmo quando nós estamos na tribulação, no vale da sombra da morte, Deus ainda está comigo e com você. E pode ter certeza que Ele está. E eu sou prova disso. Uma vez eu e o David, nós fomos assaltados, e no momento do assalto, né, os dois bandidos estavam conversando com outro pastor, nós encontramos por acaso, passamos na frente da porta, paramos para conversar, enquanto estavam conversando com esse pastor e a família, saiu 2 assaltantes, não sabemos da onde, e foi para levar o carro, e gente, naquele momento eu orava a Deus, lembrei do Vale da Sombra da Morte, e depois, ao mesmo tempo, eu ria, porque o David, ele deu uma rasteira, mas ele sumiu, aí eu olhava assim, eu falei assim, nossa, meu príncipe encantado sumiu. Eu falei, esse é meu príncipe encantado, me deixou sozinho. Ele sumiu, disparou, sumiu, eu não vi, eu fiquei ali parado. Eu falei, Deus, se é hoje a tua vontade de me levar, amém, mas eu ainda não tenho nada para te apresentar, né? Eu fiquei conversando com Deus em questão de segundo, e eles foram embora, sumiram. Então por isso que eu falo, no vale da sombra da morte, que muitas vezes é você estar diante de um assaltante ou qualquer situação, Deus está com você em todos os momentos. Depois o meu príncipe voltou, viu? Ele voltou assustado, né? Mas ele voltou. Mas Deus é maravilhoso. Eu gostaria de falar para a igreja nessa noite, que se por acaso estiver aí nos seus pensamentos, que você não é mais útil na obra de Deus, eu quero dizer que você está enganado, viu, meu amado? Você é muito útil na obra de Deus, com seus dons e talentos que Deus te deu. Não queira pegar o dom da soprano, porque você não vai conseguir. Não queira pegar o dom da menina que sabe dançar, se você é duro, você não vai conseguir. Fique com o seu dom, que Deus vai trabalhar e vai fazer grandes coisas na sua vida para que o nome dele seja glorificado. E que essa igreja em união trabalhe unido, sem quebrar o cordão, para que muitos creiam no poder de Deus. Ouça o que Deus tem a lhe dizer nessa noite. Deus fez eu e você para adorá-lo e servi-lo, e falar da salvação. E Deus lhe capacitará e lhe mostrará os caminhos que deve andar. Mas se você desistir e começar a murmurar, olhe o que a palavra de Deus diz sobre o poder de Deus. Então eu falei, esquecendo sobre as bênçãos, que onde tem muitos que esquecem, e eu quis trazer para vocês começarem a trazer à memória tudo que Deus fez por vocês até o momento, tá? E agora nós vamos falar do poder de Deus. Em Êxodo 33, versículos 12 e 13, Êxodo, versículo 33, fala assim:
E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Que agora me faça saber o teu caminho. Sempre pergunte isso, meu amado irmão, para Deus. Que eu e você possamos pedir para Deus fazer com que conheçamos o caminho dEle, para andar no caminho dEle. Não fica olhando para a direita, para a esquerda, não, porque na hora que você olha, você cai. Você já começa a ter ânimo, você esquece das bênçãos, começa a esquecer que Deus tem poder para agir na sua vida. Só você tem problema, só o irmão que é abençoado. Você está tantos anos na igreja, aí você não começa a mais ver as bênçãos, você só começa a ver os problemas. Não olhe. Cristo falou: fita os olhos em mim. No mundo tereis aflições, e nós não estamos tendo muitas? Estamos tendo, não é? Mas Deus não está comigo e com você? Ele está comigo. Diante de todas as dificuldades, eu tenho visto o poder de Deus sobre a minha vida. E tenho agradecido muito, muito a Deus por Ele não ter tirado os olhos da minha vida. Por ter tido misericórdia, ter um dia olhado para mim e falar assim: você é pecadora, mas hoje eu quero você no meu reino, eu quero que você me sirva, eu quero que através da sua vida você glorifique meu nome. E eu sou muito grata a Deus por isso, por Ele ter me olhado um dia e não ter me abandonado. Tem irmãos e irmãs que vão atrás de revelação. Nós conhecemos muitos, né? Que vai atrás da revelação da irmã daqui, do irmão dali, da igreja que está revelando não sei o que, ali. Mas eu quero dividir uma grande bênção com os irmãos. A palavra de Deus, para quem não sabe, ou ainda tinha dúvida, ela é a revelação para mim e você. Você não precisa ficar correndo atrás de revelação, meu amado. Não precisa. Ora, dobra os joelhos. Olha nos relatos do Novo Testamento. Em todo o tempo Jesus, nos seus momentos, ele orava. Todo o tempo. Paulo orava, Timóteo orava, todos oravam. Ore, confie no Senhor. Não fica buscando esse, aquele outro. As bênçãos do Senhor, ela corre atrás de você. Não é você que corre atrás dela. Quando você obedece, a Bíblia aqui, ela tem revelação para tudo na sua vida. Basta você querer ouvir o que Deus tem a dizer aqui para mim e para você. Não fique buscando aquilo que Deus não vai te dar. Mas aquilo que você quer escutar pode te trazer grande choro, porque é você que está indo atrás, não é Deus que está te dando, e tem consequências. Igreja, essa é uma grande bênção. Deus deixou tudo revelado para mim e para você. Lá no Egito, o povo hebreu, quando ficou lá escravizado, que muitos acham que a escravidão foi só com os negros, né? Mas o povo hebreu já era escravizado naquela época, tantos quantos adoravam a Deus. Eles ficaram 430 anos no Egito. Muitos hebreus deixaram de crer que o libertador viria. Nossa, Cli, mas esperar 430 anos não é fácil não, hein? Eu acho que eu tinha desistido também de esperar por esse libertador. Mas feliz foi quem creu até o fim. Porque o libertador veio. O mar se abriu. Eles passaram e chegaram na terra prometida. Aqueles que não creram, duvidaram do poder de Deus, que Ele tinha poder para enviar, que tinha poder para
abrir o mar vermelho e que murmuraram mesmo depois da travessia, esses ficaram. Você está achando que Cristo não vai voltar? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu e você temos que trabalhar muito para a volta de Cristo. Não seja como os hebreus do passado que duvidaram do poder de Deus. Eu creio 100% no poder de Deus. Mesmo que eu tiver com um revólver apontado na minha cabeça. A minha vida não está na mão do bandido. A minha vida está na mão do meu Deus. Se Deus achar que eu devo partir com um tiro na cabeça, eu vou. Porque Deus não fala que a vida e a morte não estão na mão dele? Mas tem muito crente que quando vê determinadas coisas, ele deixa de crer que esse poder está na mão de Deus. Crente não pode ter dúvida. Crente não pode ter achismo, eu acho. É certeza. A palavra de Deus, ela te dá todas as certezas para que eu e você possamos confiar 100% no Senhor. Quero lembrá-los também da passagem de Êxodo, para você ver e lembrar, e eu vou ser rápida. Êxodo 14:15, para vocês lembrarem do poder desse Deus que você serve, que não é um Deus de brincadeira. Êxodo 14:15 fala assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marche, meu irmão, para de ser preguiçoso, marche, confia em Deus. Ele abre o mar para você, não foi o que as irmãs cantaram aqui? Ele abre o mar para você passar, não precisa você ter medo. Ele está com você, da hora que você levanta, a hora que você deita, quando você clama para Ele, Ele está com você, a não ser que você não queira que Ele faça parte do seu dia. Mas quando você convida para Ele entrar e fazer parte do seu dia, Ele está com você. Êxodo 16, versículo 7 e versículo 11, fala assim: e amanhã vereis a glória do Senhor. E amanhã vereis a glória do Senhor. Versículo 11: e o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, Ele nunca vai abandonar o povo dele. Eu espero, meus amados irmãos, que nessa noite você possa ter ouvido a voz de Deus, não a Cli, mas a voz de Deus, para trazer à memória tudo que Deus tem na sua vida, tem dado, que você não duvide do poder dele, quando o seu filho, seu marido, sua esposa, sua melhor amiga, está no leito de morte, e os médicos estão falando, não tem mais jeito, e aí você, com toda a calma, com toda a serenidade, você fala para o meu Deus, tem, se for a vontade que ela vai se levantar dessa cama, vai se levantar. Se for a vontade de que Deus vai levar, Deus também vai levar. Mas você não pode duvidar do poder de Deus. Não duvide desse Deus. Se você tem duvidado do poder de Deus por não ter recebido resposta pelos seus problemas que está enfrentando, está indo e procurando o que não deve para solucionar, já está de saco cheio de servir a Deus, que tem muitos irmãos que usam essa expressão, estou de saco cheio, o pastor não me dá valor, a irmã não me dá valor, o líder não me dá valor, estou de saco cheio de servir. Então o seu propósito quando entrou aqui não foi para servir a Deus. O meu propósito quando entra na casa do Senhor é para buscar a Ele, para servir a Ele, para se fortalecer nele, para crescer nele, para levar a palavra dele e a salvação que há em Cristo Jesus. Se esse não for o motivo que eu e você, quando adentramos aqui, você muitas vezes vai sair do mesmo jeito ou pior do que entrou. Antes de sair da sua casa, ore, Deus, fala comigo nesta noite, Senhor.
nas orações, quando o pastor trouxe a palavra, usa o teu servo, numa irmã que não sabe do meu problema, mas Deus fala comigo, Senhor. Mas se você sai de qualquer jeito da sua casa para vir para a igreja, muitas vezes Deus está falando e você não está ouvindo, porque seus ouvidos estão tampados, seus olhos estão com uma venda que não consegue enxergar. Você está vivendo achando que Jesus Cristo não irá voltar? A profecia está se cumprindo, pois Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Não seja você o congelado desta noite, irmão. Não se congele, não se esfrie. Fortaleça e se esquente no Senhor. Não olhe para as dificuldades, porque ela vos engole. Siga com seu chamado firme em Jesus, e em todo tempo recorra à oração. Lucas 18:1 fala que eu e você devemos orar sem desanimar, sem cessar. Orar, orar, orar. O meu e o seu poder está na oração. Você sabia disso? Que quando eu e você orar, há poder? Há poder. E eu creio nisso. Que nessa noite de celebração você tenha conseguido se lembrar de todas as bênçãos que Deus lhe concedeu. E reconhecer que Deus sempre será poderoso em executar o seu poder naqueles que não duvidam da sua vitória. A falta de fé não apenas endurece o coração, mas também pode nos roubar a sabedoria e o bom senso. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu gostaria de convidar o pastor Manuel para estar aqui. Igreja, não duvide desse poder do Senhor. Não duvide. Esse Deus que nós servimos, Ele é muito poderoso. Muito, muito mesmo. Que Deus abençoe. É um dia de celebração. Eu e você temos que nos alegrar, nos maravilhar. Olha que coisa linda, é para vocês não esquecer para o próximo ano esse dia que o Senhor concedeu para mim, para você, para o pastor Manuel, para a igreja. Não é para a gente esquecer, e não é para vocês se esquecer também do poder que Deus tem em operar um grande milagre na sua vida. Não saia daqui sem essa transformação da palavra do Senhor, e que amanhã você possa lembrar muito mais do que Deus fez na sua vida. Amém? Pastor?